Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, hoje do Evangelho, falando um pouquinho sobre o tema oferecer a outra face. Tema bem complicado, né? Mas vamos lá, convidar o pessoal para entrar aqui e fazer a nossa transmissão de hoje. Evangelho. Sabe quem faleceu, mãe? Agora eu já tô na live. Depois eu falo contigo. Ah, tá na live? Quem foi? O Cristiano, filho do seu Adão. Faleceu de HIV. Ele tinha, né? Lembra que eu tinha te contado? Beijo. Vamos ver aqui quem que já tá entrando. Seu Demétrio. Seu Demétrio. Olá, boa tarde, seu Demétrio. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem? Tá ruim, mas hoje dá para me assistir a aula de hoje. Que bom, né? Vamos ver se a minha também aqui se comporta. Ultimamente tá difícil, né? Certo. Como é que estão as coisas? Passou bem a semana? Passei bem a semana. Tive o pessoal de Valadares, aí eu faço um estudo com eles. Ah, sim. Eu participo de um grupo de estudo de mediunidade com eles. Uhum. E a minha que estava fazendo instrução com a gente está de Covid. Ai, meu Deus. Aí, como ela precisa ficar. Ela é assintomática, até agora não sentiu. Ela fez o teste, que na casa dela teve. Uhum. Aí eu fui fazer o teste para ver quem é que tinha. Uhum. O marido dela passou para ela, os filhos, mas ela não tem problema nenhum. O resto, o marido está internado, os filhos, e ela continua. Mas os médicos pediram para ela interromper um pouco, porque notaram que ela está com uma fadiga. Ela, além do curso, ela dá outros cursos também. Nossa. Mas vê como é de cada pessoa, né? Depende, a gente não sabe. Cada pessoa pode desenvolver de uma forma. Numa mesma casa, várias pessoas podem ter e desenvolver de formas diferentes. Lá todos, o marido, ela e os dois filhos tiveram Covid. Tô vendo. A empregada não teve convívio com todos eles, não teve Covid e ela teve, mas é assintomática. Ela não está sentindo nada.
Então vamos lá, boa tarde meninas, como estão vocês? A Luísa aí com a gente, tudo bom? A Fábio Bem, boa tarde chegando pra aí, todos. que bom, Tudo bem? bom ter vocês aqui hoje. Agradeço a participação de todos. Vamos fazer a prece inicial, aproveitando aqui o momento. Acabei de receber a notícia da minha filha aqui, de um conhecido nosso que faleceu também hoje, de uma doença. E a gente vai então já aproveitando, fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos e envolvendo todas essas pessoas nessa vibração amorosa, de paz, de tranquilidade, para que possam receber os melhores eflúvios de amor, tanto aqueles que estão com Covid ou aqueles que estão com outras doenças, porque a vida segue e o que é da programação reencarnatória de cada um continua se cumprindo. Alguns que estão partindo desse mundo por vários motivos, né? Por acidentes, por situações de doença, por negligências e também muitos suicídios. Então, que nós possamos vibrar positivamente por todas essas pessoas e oferecer a nossa oração, a nossa prece da tarde de hoje e o nosso estudo da noite de hoje. Que o nosso estudo possa ser esclarecedor e possa trazer a tantas pessoas conforto, tranquilidade, serenidade nesse momento. Muito obrigada. Damos assim por aberto o nosso estudo da tarde de hoje. Então, eu dei uma viajada na semana passada e passei um tema. Eu coloquei que hoje a gente ia estudar, né, o item 7 e 8 lá do capítulo 12 do Evangelho, que é: se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, dando continuidade ao capítulo. Mas eu não falei de uma coisa bem importante, que era um item anterior, o 5 e 6, né? Que fala sobre os inimigos desencarnados. E é bem importante esse item, porque ele nos explica o porquê que a gente tem que mudar a nossa vibração e começar a retribuir o bem, retribuir o mal com o bem, né? A todas as pessoas. Então, eu vou dar continuidade ao tema que a gente preparou para hoje, mas vou explicar o que diz ali no item 5 e 6, junto, para que a gente entenda de por que as nossas mudanças são importantes, por que nós precisamos mudar. E uma dessas situações que Jesus nos aconselhou a mudar era nesse item, né? Se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Por quê? Porque nós temos que mudar. Nós não podemos continuar retribuindo sempre o mal com o mal. Retribuindo o mal com o mal, nós sempre temos dificuldades de quebrar esse ciclo vicioso em que nós intensificamos e desenvolvemos cada vez mais raivas, rancores, situações ruins. Tá pausando o vídeo, Fábio? Tá? A minha internet aqui tá meio fraca. Deixa eu deixar aqui em tela cheia.
Eu tô com a minha internet meio lenta aqui. Então, deu uma melhorada? Tá me ouvindo bem? Ah, então tá. Então tá, pessoal. E então isso tudo acontece quando nós não mudamos, né? Nós temos essa tendência a ir retribuindo o mal com o mal. Na lei de Moisés, ele não incentivava os homens ao perdão. Não. Na sua lei, nas leis criadas por Moisés, ele ainda estava lidando com espíritos muito, muito primitivos. Espíritos que ainda estavam envolvidos naquela sede de vingança e de justiça. Um povo muito sofrido, né? E ele precisava ainda incentivá-los a lutar, a não desistir, a seguir adiante. E como eles estavam numa fase de iniciar uma grande jornada, né? Eles precisavam desse, digamos assim, desse incentivo por parte de Moisés, que foi quem iniciou a caminhada, retirou eles do Egito, da escravidão, e fez com que eles buscassem uma vida melhor, né? Mas após a vinda de Moisés, após esse período de descobrimentos e tal que houve, Jesus trouxe um novo ensinamento, né? Trouxe o ensinamento do amor. E para nós espíritas, a partir de Jesus é que nós começamos a conhecer o amor, a partir dos ensinamentos de Jesus. Muitos de nós podemos ter estado com Jesus, muitos de nós podemos ter convivido naquele meio, naquele período da história, visto que nós entendemos a reencarnação e sabemos que já tivemos várias passagens. E muitos de nós que estudamos a doutrina espírita, nós trazemos uma recordação em nosso interior a respeito dos ensinamentos. A gente tem muita coisa que a gente vivencia hoje, não só os espíritas, as pessoas espiritualistas, as pessoas que começam a estudar um pouco sobre a relação entre o mundo corporal e o mundo extrafísico, as pessoas que começam a estudar as energias, que começam a se conectar consigo mesmo. No momento em que nós começamos essa caminhada, que Emmanuel vem chamar de quando nós começamos a tecer o nosso colar de pérolas, quando nós começamos a tecer o nosso colar do conhecimento, muitas coisas a gente diz, mas isso eu já vi, isso eu já conheço, parece que eu já vi isso, eu já conheço isso, porque isso vem no nosso subconsciente enquanto espíritos. Lá na espiritualidade, no período em que nós estivemos na erraticidade, nos preparando para essa nova encarnação, nós passamos por cursos, por palestras, por estudos, por conversas com espíritos mais evoluídos que estiveram nos preparando para reencarnar. E aí, quando a gente reencarna, a gente esquece tudo isso, a gente tem a vivência lá na adolescência, na infância, os problemas de relacionamento familiar, a gente tem tudo isso até a gente chegar numa maturidade espiritual. Quando a gente entra na fase da maturidade espiritual, a gente começa a ter os nossos questionamentos, a gente começa a tecer, então, o nosso colar de pérolas, como diz Emmanuel, né? Buscando, então, o nosso conhecimento, juntando uma coisa daqui, outra coisa dali, e vamos construindo a nossa caminhada espiritual. Mas nós, espíritas, também entendemos que, ao longo de várias encarnações, nós deixamos para trás muitas situações mal resolvidas,
muitos desfavores, muitas pessoas magoadas, ressentidas conosco e nós com elas, né? E a gente, nessa programação encarnatória, nós escolhemos aquilo que nós estávamos aptos a vencer. Nós escolhemos reencarnar com o grupo familiar e com as pessoas com as quais nós tínhamos condições de vencer. E a espiritualidade, ela, quando faz a nossa programação reencarnatória, ela já prevê as situações e as pessoas com as quais a gente vai ter condições de vencer. Então, quando a gente diz assim, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que conviver com essa pessoa, é muito para mim, eu não suporto nem ver a cara dessa pessoa, ela me irrita, ela me tira. Então, a gente, na verdade, a gente está indo para trás de uma decisão que a gente aceitou de vir com aquela pessoa, porque não é por acaso que nós reencarnamos com determinadas pessoas. E muitos desses, dos quais nós não tínhamos condições de reencarnar junto, ou eles não tinham condições de reencarnar ainda conosco, por talvez até não nos ter perdoado por algum erro que nós tenhamos cometido em vidas anteriores, eles não reencarnaram, mas eles nos observam, eles estão atentos a nós. E a forma como nós conduzimos a nossa vida atual vai deixar eles quietinhos lá no lugar deles ou procurando se melhorar, ou vai reforçar a ideia deles que nós erramos lá no passado e continuamos errando porque nós não mudamos, e atrai a presença deles para a nossa vida. Então, nós espíritas que estamos reencarnados, nós espiritualistas, pessoas que têm essa visão já de mundo extrafísico, sabe que nós não estamos sozinhos, mas que do outro lado da vida, no plano espiritual, também não estão só os nossos amigos desencarnados. Lá existem também muitos inimigos. Por isso é tão importante ter condescendência com os inimigos, ter paciência com as pessoas que convivem conosco e perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. E como Jesus nos aconselhou, se alguém nos bater na face direita, que tenhamos a clareza de que nós não podemos revidar. Se nós ainda não conseguimos oferecer a outra, que pelo menos nós calemos, refletemos a respeito da situação, né? Como a gente viu na aula passada, né? A Karen falou sobre isso também, né? Que a gente poderia refletir sobre a situação e tentar mudar, né? Porque a gente também não consegue mudar tudo de uma hora para outra, nem rapidamente, nem ser hipócrita ao ponto de dizer, você me magoou, mas eu te amo. A gente não consegue, né? Nem temos esse interesse de fazer com que as pessoas sejam o que elas não conseguem ser, mas nós temos que tentar já pelo menos parar, refletir, repensar, respirar fundo, contar até 10.000, 10.000 no mínimo, para poder seguir adiante. Querem falar alguma coisa, seu Demétrio? O senhor quer falar alguma coisa? Não. Estou prestando atenção aqui, é isso mesmo. Uhum.
Fábio. Nós temos muitos exemplos na Bíblia que o próprio Jesus dá a gente de oferecer outra face. Se cumprimos a lei de Moisés, a lei de Italião, nós estamos muito mal, dente por dente, olho por olho, aquela lei antiga. Uhum. Tem que ser a lei de Moisés mesmo, tem que ser a lei do amor, a lei de Jesus, que a lei de Moisés já está por fora. Uhum. Como dizia um amigo meu, se formos pela lei de Italião, vai acabar todo mundo cego. E sem mão, né? E sem mão. É isso aí. Ai, então tá bom. Fábio, quer falar alguma coisa? Então, para mim, uma das questões que mais chama a atenção é a gente aceitar com humildade, né? Vai achar o orgulho da gente, assim. É uma questão que tem um peso muito grande, né? Então, Uhum. assim, quando a gente oferece a outra face, a gente está falando de orgulho, né? E a gente vê que isso é uma questão ainda muito de evolução mesmo, da gente poder, né, ter essa percepção. Não necessariamente em todos os momentos a gente vai conseguir, mas o primeiro passo tem que se dar, né? Uhum. É isso aí. E quanto às recordações, você acha que isso a gente traz, assim? Como é que isso para você? Quando você começou a desenvolver a sua caminhada de Então, busca eu queria até interior? colocar sobre isso, Anne. Tá cortando, né? Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Assim, até eu ia falar isso agora, porque ontem eu tava conversando com uma amiga e ela colocou isso pra mim, que ela tem medo de ir estudar, né, de aprimorar essa parte dela, né, porque ela sabe, assim, do dom que ela tem, enfim, mas tem esse preconceito, digamos assim, que é muito ligado, eu acho que à dificuldade de lidar, talvez, com essa questão do mal, né, da questão, assim, que vai vir, e eu tentei colocar para ela que eu neguei a minha vida toda, assim, e deveria estudar e tal, mas foi um processo que eu comecei em 2017, assim, a me abrir para isso, né? Então envolveu vários fatores e cada um tem seu tempo, mas eu acho que essas conversas que a gente tem, assim, não é por acaso também, né? A gente combinou em outro momento. Claro, é isso aí. E o importante é dar o primeiro passo. E o medo faz parte, porque é o medo de algo que a gente precisa fazer e a nossa zona de conforto não permite. A gente quer que as coisas se resolvam, mas a gente não quer fazer aquela partezinha que é a nossa, né? Então a gente acha que todo mundo tem que mudar, mas a gente não precisa mudar. E a gente tem que entender que o mundo só vai mudar quando a gente mudar. Porque é tudo uma questão. Não vai mudar outra, né? E é tudo uma questão de perspectiva, não é o mundo que muda, é a gente que muda. É a perspectiva que você olha que tem que mudar, né? Essas coisas. Verdade, eu tento colocar no meu dia a dia, né? E tento passar levar, né? A gente viver um dia de cada vez e ter leveza nas coisas, porque quando a gente olha para as situações do dia a dia com dificuldade, com dúvida, não consegue olhar o próximo, né, com caridade, a gente acaba tendo atitudes extremas e isso contagia o ambiente, todas as pessoas, né? Então, assim, a minha missão de alma e de vida é isso, assim, poder, né, estar num ambiente que eu consiga, né, levar um pouco de paz para as pessoas, porque a gente também tem as dificuldades da gente, né, nem tudo é perfeito, né, mas a gente sempre tem que olhar e elevar o pensamento da gente, né, para a gente continuar aí, ter fé e poder, né, aproveitar cada dia como, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu fiz uma analogia ontem, que alguns anos atrás eu trabalhava, né? A gente fala da questão assim, eu amo que é a minha profissão, né? Mas eu trabalhava e
chegava uma época do ano que a gente tá muito cansado e eu só pensava nas férias, né? Então, assim, né? Calma, vamos voltar. Quantos dias estão passando? Quantos dias da tua vida, né? Então, hoje em dia eu já consigo olhar de outra forma e viver um dia de cada vez. Muito bem. Isso é um treinamento também para ansiedade, né? Porque a gente é ansioso, a gente quer as coisas na hora que a gente quer e trabalhar essas questões ajudam a ansiedade, ajudam a gente a ver as coisas com calma, a olhar de outro modo, olhar com o olhar do outro também, né? Que também é importante. É bem interessante. Luísa. Não que a gente não vá pensar no futuro, né? A gente pensa, assim, em relação à ansiedade, né? Mas a gente não consegue controlar o futuro. É isso mesmo. É a diferença do que provoca, né? E hoje em dia eu vejo muito, né, em função da pandemia também, como essas questões emocionais estão vindo à tona, assim, eu acredito que vai ficar muita carga ainda, né? Penso desde as crianças até os adultos, idosos, assim, como essa elevação espiritual vai ser importante para esse processo, para que a gente consiga, né, ter mais perspectiva, assim, porque ainda temos muito chão pela frente em relação a essa pandemia. Eu sou da área da saúde, né? Eu me preocupo muito, assim, com essa questão da gente pensar, né, no todo, não na individualidade, nos riscos que a gente está tendo, assim, também. E a pandemia é um dos fatores, agora mesmo o Demétrio estava contando, né, da amiga lá de Valadares, né, Demétrio, que está com Covid, a família toda pegou e ela pegou, mas ela não tem sintomas. E continua trabalhando, continua fazendo as tarefas e tal. Então, assim, isso eu acho que um dos fatores que desenvolvem, que atrapalham muito a recuperação do Covid é a parte emocional, e é onde nós temos que cuidar, porque a parte emocional ela é fundamental para que a gente não desenvolva as coisas pelo lado negativo, né? Então, é claro que cada um, existem os fatores de risco, existem os fatores de comorbidade também, né? Que as pessoas têm que. Mas se você for analisar todos os fatores que são de comorbidade, de risco, são fatores que naturalmente, mesmo sem o Covid, já se desencadeiam por uma questão emocional, né? As pessoas que desenvolvem pressão alta, diabetes, baixa imunidade, são pessoas com históricos emocionais que envolvem cuidados, né? Porque são pessoas que já desenvolvem esse tipo de patologias devido a uma condição emocional não trabalhada, né? Mas a gente tem que olhar tudo sem julgamentos, é claro, mas fazer aquilo que está dentro do nosso alcance para que a gente tenha serenidade, coragem, não ter medo, porque eu sempre digo isso, e às vezes algumas pessoas me olham meio virado, mas eu sempre digo isso: se você crê em Jesus, se você entendeu a mensagem do mestre, você não pode dizer que tem medo. Se você tem medo, você tem que mudar de religião, porque você já pensou o que seria daquelas pessoas que foram jogadas aos circos? Será que eles não tinham medo? Eles tinham medo também, mas antes de ter medo, eles tinham fé em Jesus, fé na palavra do mestre, e não negaram, não abjuraram, né? Não abjuraram, não negaram a fé e se ofereceram ao sacrifício, porque não era eles que queriam se sacrificar. Na verdade, quem estava sacrificando eles era quem não compreendia a mensagem, né? Então a gente não pode dizer que tem medo, a gente tem que seguir adiante. Já pensou se o médico tem medo?
Se você que é da área da saúde entende, né? Se você vai trabalhar com medo, se o médico vai com medo, se os enfermeiros todos... O medo tem, mas tem que ir com medo mesmo, né? E tem que ter fé. É verdade. Luísa, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Então, Anny, primeiro essa questão aí do Covid é bem isso mesmo, né? Mesmo que tenha medo, vai com medo mesmo e seja o que Deus quiser. Claro que a gente sempre tem um pouco de receio, né? Mas a gente tem que seguir fazendo as coisas que a gente precisa, tomando os cuidados que são necessários e, como diz a minha psicóloga, a gente não tem muito o que fazer, né? É se cuidar, usar máscara, o álcool gel e o resto é o que tiver que ser, né? Eu sempre peço nas minhas orações que se eu tiver que passar por isso, que possa passar da melhor maneira possível, que seja, né, com sintomas leves e tal, mas que se tiver que ser, né, tiver que ser, será. Uhum. E em relação à questão ali do texto, eu acho que é aquela coisa assim, né, pelo que eu li ali, dar a outra face quando lhe atingem uma, não necessariamente a gente tem que se, digamos assim, não é se rebaixar, mas tipo, efetivamente dar a outra face. A questão ali é não revidar, né? Não ir ao revide, não, porque se fosse, como o seu Demetrio falou ali, se a gente só deixar com que as pessoas que nos ofendem, ou nos agridem, ou nos fazem mal, e aí, fez agora, depois faz de novo, então o mal sempre venceria, né? Não haveria, então, nada que pudesse brecar esse mal, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o simples fato de a gente não revidar, aceitar aquilo com humildade, né? E fazer pelo outro diferente do que ele fez pra gente, isso já é uma forma de dar a outra face. Porque o que a pessoa que nos ofende ou nos agride espera? Que a gente faça a mesma coisa, né? Uhum. Então, se a gente não faz, aquela pessoa ela já para e pensa, opa, né? Alguma coisa tem. Por que ela foi agredida e não revidou? É claro que isso demanda de muita resiliência, de muita sabedoria, de muita presença e força de espírito, né? Porque é como a gente sempre fala aqui, a gente está em processo evolutivo e não é fácil. Não é fácil para a gente ser agredido ou ser humilhado, ou, né? Ou, enfim, ser maltratado ou receber uma maldade, enfim, e achar que aquilo, nossa, é lindo, maravilhoso. Não, não é. Mas a gente precisa passar por isso, por algum motivo, e aceitar né, e tratar isso com resiliência, com humildade, sem dar ao outro, sem fazer ao outro, né, sem pagar o mal com o mal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Foi mais ou menos isso que eu entendi ali também. Sim, é isso mesmo. Não revidar é o nosso caminho, né? Oferecer a outra face não significa rebaixamento. Muito pelo contrário, é uma atitude de grandiosidade você oferecer a outra face, mas não retribuir com o mal, né? Não retribuir agredindo, não retribuir maltratando. Usualmente, nós, nos nossos dias, nós retribuímos o mal dizendo, deixa que o que é dele está guardado. Vai ter a volta, tudo tem a volta. A gente já fica pensando na vingança, né? Então, essa serenidade, essa confiança que a gente tem que ter, né? Eu sempre conto uma história, não sei se eu já não contei aqui para vocês,
uma situação que aconteceu na minha família, que o meu filho da minha priminha, né, da minha prima, o menino tava com uma feridinha nas costas. Era essas feridas que dá em criança, sabe? Tipo furúnculo, uma coisa assim. E ele tava enjoadinho com aquilo, ele era pequenininho, acho que ele mal falava, acho que ele tinha uns 2 ou 3 anos. E ela foi dar banho nele, a mãe foi dar banho no filho. E ela tava braba, assim, porque chegou do trabalho e tal, ele não tinha tomado banho ainda, e o pai não tinha dado banho, então ela foi dar banho. E aí ela foi e botou ele embaixo do chuveiro e vamos, Nicolas. E ele resmungando e chorando, e dizendo que tava com dor, não sei o quê. E ela achando que ele tava com manha. Sem querer, no banho, ela foi e bateu na ferida, esfregou ali e tal. E ele no instinto, né? Foi assim e virou a mão e bateu nela, deu no rosto dela, né? Ah, ela virou uma fera, né? Ela virou ele de bundinha pra cima e deu umas palmadas na bunda, né? Quando ela virou, que ela foi, bateu, deu a primeira palmada na bunda, ela viu o motivo da dor, né? E aí ela parou e tal, e foi, o que é isso? E não sei o que, e foi ver, e ele tava realmente com um probleminha ali, uma feridinha e tal. E ele chorando, tava aquela situação. Daí ela pegou, abraçou, beijou, né, ele pediu desculpa e tal, né, que ela não tinha visto e tal. Daí ela disse assim, tu perdoa a mamãe? E ele foi e disse assim, não, ainda não, o perdão é um processo. Eu ainda não tô preparada para perdoar. Então, assim, às vezes a gente age, mas a gente não sabe o que tá doendo no outro, né? Então é aí que se criam as injustiças, as intolerâncias, porque você agride, mas você não tá. Então, quando Jesus fala assim, oferece a outra face, vê o outro lado, né? Quem sabe se você virar o rosto e olhar para o outro lado, você vai enxergar tanta dor que está vindo dali também. E às vezes a pessoa pode estar reagindo a uma situação que também está sendo um sofrimento para ela, né? A gente só vê a coisa de uma perspectiva, né? Da nosso umbigo, da nossa dor, do nosso sofrimento. E às vezes esse sofrimento, ele tem um outro lado, ele tem uma outra versão, né? Ele tem um outro sentido, um outro sentimento. Então é um aprendizado, né? Um aprendizado que a gente tem que fazer naturalmente e incessantemente, né? Nós estamos aqui com 2 assistentes aqui no nosso grupo, o Gabriel e a Inês estão assistindo aqui pelo Face, o áudio, né? E a gente hoje está já encerrando o ano, né? Mas eu queria falar, aproveitar o momento para falar que o nosso grupo não vai parar. Assim, não vai parar efetivamente. Eu vou dar uma pausa do dia 15 até passar o Réveillon ali. A gente vai dar uma pausa, tá? Uma pausa porque, assim, nesse período de férias aí, todo mundo sai, todo mundo, né? Alguns e mesmo em função da pandemia, a gente procura manter, assim, os vínculos, né? A gente não vai viajar, eu não vou viajar, nem nada, mas, assim, eu vou deixar o link aberto ali, se alguém quiser entrar, mas assim, eu vou dizer para vocês que do dia 15 até o dia 1º, né, de janeiro ali, eu não vou desenvolver temas, eu vou só abrir o link,
Se vocês quiserem conversar, a gente conversa. Se o pessoal quiser entrar, a gente faz a transmissão, mas eu não vou desenvolver assuntos, assim, temas, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, queiram conversar. A gente vai tá oferecendo esse link até passar o final do ano. E janeiro, fevereiro, que normalmente a nossa casa dava um período de férias, nós também vamos manter no domingo às 18 horas o link disponível, tá? Se caso eu não estiver presente, outra pessoa vai estar. A gente vai tentar ver se faz um rodízio, mas eu acredito que eu vou estar em todos, porque eu também não tenho planejamento de viajar nem nada, e esse grupo eu gosto muito de desenvolver esse estudo, porque é o estudo do Evangelho, é um dia que a gente faz especificamente o Evangelho, assim, e estuda juntos, né? Então, todos os domingos às 18 horas, a gente vai ter um link e vai ter o estudo. Estou só falando isso, caso vocês tenham alguma programação, coisa assim, não fiquem... podem fazer as suas atividades normalmente, não fiquem chateados se não puderem entrar, mas se quiserem trocar uma ideia, nós vamos estar aqui, sempre às 18 horas, tá bom? É que a gente estava decidindo isso essa semana com a nova diretoria da casa, né? Que não é nova, porque por causa da pandemia também não foi feita outra chapa, então continua a mesma diretoria. A gente só fez o processo, mas não teve assim mudança na direção, porque a gente vai passar primeiro esse período de pandemia aí e tal, e todo mundo junto. E como a casa decidiu, a gente só vai retomar as atividades efetivamente presenciais quando no estado for declarado que estamos no grau moderado da doença, né? Enquanto estiver de gravíssimo, que foi o que voltou agora, ou grave, as atividades presenciais não reiniciarão. Nós reiniciaremos apenas quando voltar ao grau moderado, tá? Então, só estou avisando que todos os domingos às 18 horas a gente continuará disponibilizando o link, só que agora do período de semana que vem em diante, né? No caso, semana que vem ainda é ainda não é dia 15, aí a gente vai estar fazendo o último tema desse capítulo, né, que é a vingança. O próximo tema que nós vamos falar vai ser sobre a vingança, que vai ser domingo que vem, e aí a gente vai dar uma pausa. Aí a gente só vai estar esclarecendo dúvidas, abrindo o link para conversar, se vocês quiserem conversar, comentar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa de temas passados, ou alguma outra curiosidade em relação à doutrina espírita. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ô, Anny, deixa eu só te fazer uma pergunta. E daí, o estudo do Evangelho volta em janeiro, dos capítulos e tal, só para... A gente, assim, ó, o que normalmente acontece? Na casa, quando é presencial, a gente não dá continuidade ao estudo. Mas como nós estamos estudando o Evangelho e todos os grupos podem estudar, se vir pessoas de outros grupos e entrarem no nosso link aqui, quiserem conversar, a gente pode estar desenvolvendo o tema da mesma forma. Então, vamos continuar assim. Eu só estou dizendo que agora, do dia 15 ao dia 31, eu não vou mudar de tema. Porque como tem as festas de final de ano e tal, pra gente que prepara também, às vezes é ruim a gente parar para se preparar e tal. Mas a gente vai manter o link no ar, beleza?
Aí janeiro a gente continua também. Aí, porque assim, ó, igual as aulas ficam lá gravadas, né? O áudio. E aí, quem tiver que viajar, ou tirar férias, ou não puder, por algum motivo, estar conectado, sempre pode depois escutar ali e ver o tema, para não ficar assim, boiando na próxima aula, né? Tá bom? Bem que nós não temos assim desenvolvido coisas muito aprofundadas, nós estamos assim bem no evangelho. Como esse grupo é um grupo introdutório, é um grupo de acolhimento, mas porque qualquer um pode entrar a qualquer momento, né? É um grupo que a gente recebe novos estudantes a qualquer instante e a gente pretende continuar nessa linha. A gente estudou o Evangelho esse ano, né? Mas como a gente pretende continuar nessa linha acolhedora, eu acho que o nosso próximo estudo será o Livro dos Espíritos, porque é uma consequência natural, né? A gente já estuda, quando eu mando ali o capítulo, eu já mando as questões do Livro dos Espíritos que tem a ver com aquele capítulo, né? E aí a gente pode também, de repente, agora, quando a gente terminar esse estudo, que ainda vai até metade do ano, mais ou menos, lá para o ano que vem a gente, de repente, pode estar introduzindo o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Para ter uma sequência natural. Beleza? Tá? Perfeito, obrigada. Porque também, assim, voltar para começar a estudar o Evangelho de novo é ruim, porque quem já tá perde o entusiasmo. Então, a gente vai continuar, depois a gente finaliza o Evangelho, a gente começa o Livro dos Espíritos, quem sabe depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e assim a gente vai estudando todas as obras. Beleza? Tá? Vamos ir por essa linha, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vamos então encerrando o nosso estudo. Hoje eu vou fazer a palestra das 20 horas, convido vocês a acompanharem lá no site, né, da casa, na página do Facebook, no YouTube, passa simultaneamente nos dois. Quem quiser, hoje nós vamos falar sobre a mensagem da imortalidade. Vou focar um pouquinho em Beethoven, tá? Aí vai ser legal. Espero que gostem. Me acompanhem lá, tá bom? Fábio, você quer fazer a prece? Eu fico meio assim, Anne, porque eu nunca fiz, né? Mas para tudo tem a primeira vez. Eu posso começar e tu continua? Não, pode fazer. Se tu quiser fazer o Pai Nosso, se tu sentir mais confortável de fazer o Pai Nosso, que você já sabe, ou se vir alguma coisa na tua mente que tu queira falar, fica à vontade. Ok. Peço agora a Deus, Jesus Cristo, Espíritos benfeitores, que abençoe a nossa semana, que tenhamos muita paz em nossos corações, muita caridade. Peço também a saúde a todos os nossos irmãos que estão agora em seus lares, em hospitais, né, suplicando pela saúde, que possam ter a mesma restabelecida, né, dentro das suas demandas, e que tenhamos todos uma semana abençoada, com muita paz, muita proteção e gratidão por estar aqui nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação.
Obrigada a quem está nos assistindo. E que na próxima semana, então, a gente vai falar sobre a vingança, mais um pouquinho, para encerrar esse ciclo. Depois a gente dá uma pausinha, assim, de temas, mas nós vamos estar sempre aqui todos os domingos para quem quiser conversar. Beleza? Então, boa semana a todos, tá bom? Um abraço. Boa semana, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Tchau.